Boa noite, terráqueos. Saudações aqui da nossa nave, Cosmos. Estamos no terceiro dia de evento já. E hoje a gente resolveu, trazer uma dinâmica um pouco diferente. Nosso primeiro Cosmos presencial está sendo um sucesso. Inclusive, a gente gostaria muito de agradecer a todos os convidados que estão aí com a gente participando e a todo mundo também que esteve aí na UFCG durante os dias de palestra, workshop. E hoje, para matar um pouquinho da saudade das nossas lives, estamos aqui com a Eliane Santos, ex-aluna do curso de design também, vai falar um pouco hoje sobre a carreira, de UX UI, que é um assunto que eu acho que interessa a muitos do curso. E hoje a palavra está com ele agora. Pode ficar à vontade, Eliane. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Oi, gente, boa noite. Obrigado, Marcela, obrigado, meninos, pela oportunidade, né? É uma honra, né, poder voltar também. Embora eu não seja muito assim de apresentar, acho que quem me conhece, deve ter alguém que me conhece, mas de falar um pouco, sou um pouco tímido, mas estamos aí para compartilhar um pouco, né? Um pouco também da minha trajetória e, enfim, de como eu cheguei até aqui e tudo mais. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só um momentinho. Já está aparecendo para todo mundo? Acredito que esteja, né? Sim. Então, só confere aí. Tem? Sim. Boa. Como dando continuidade aqui, né? Outra vez agradecendo também. O tema que as meninas me passaram aí é bem dentro do contexto que eu estou inserido atualmente. Digo como âmbito profissional também. E também algo que já venho me acompanhando ao longo aí da carreira de quando eu comecei a me especializar e tudo mais. E como tema é como se inserir no mercado UX e UI, vou compartilhar com vocês e também por onde se capacitar. Compartilhar com vocês um pouquinho de como foi minha trajetória e algumas dicas. Não posso dizer que eu serei o detentor totalmente de todo conhecimento, assim, não é uma fórmula mágica, de fato, mas compartilhar um pouquinho de como que eu fiz também para chegar até aqui e tudo que eu passei de fato mesmo. Então, vou dar início aqui. Primeiro, me apresentando mesmo, quem sou eu, né? De fato, como eu já falei. Me chamo Elian, eu tenho 21 anos, sou natural aqui de Campina Grande mesmo, sempre morei aqui. Sou formado em design aí na UFCG, assim como vocês também estão aí nessa trajetória, né, de formação. Eu me formei ano passado, em mais ou menos agosto de 2022, devido à pandemia, que eu acredito que pessoas que estão há mais tempo também passou por isso, né? Esse percalço aí da pandemia e com alguns atrasos e tudo mais. Era para eu ter me formado, acho que eu em 2021, se eu não me engano, metade de 2021. Mas enfim, concluí a graduação ano passado, como eu já falei. Atualmente, eu trabalho como Product Design no Quinto Andar. O Quinto Andar é uma empresa do ramo de crédito imobiliário, mesmo uma plataforma de aluguéis. E vou explicar também um pouco mais sobre a dimensão do Quinto Andar também, quando eu falar sobre a minha trajetória. E os hobbies, o meu hobby favorito mesmo é viajar. Então, eu amo viajar, amo conhecer pessoas, lugares e estou sempre aberto a várias aventuras que a vida me proporciona. E graças a isso também vai muito do modelo a qual eu trabalho hoje em dia, né? O remoto possibilita muitas coisas e foi um bônus assim com esse mundo de pandemia. Então, esse aí é um pouco de quem sou eu mesmo. Como eu falei, sobre a minha trajetória, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Vou beber só um pouquinho de água aqui. Eu comecei cursar design na UFCG em abril de 2018, lá atrás. Saí do ensino médio, fui diretamente para a universidade mesmo em seguida. Não posso dizer que eu sempre fui o design sempre foi minha paixão,
porque eu entrei meio que na dúvida, acredito que algumas pessoas também já tenham passado por isso, mas assim, eu entrei no design pensando em arquitetura, como acredito muita gente já pode ter pensado também, e eu entrei assim, vou entrar em design, depois eu passo para arquitetura. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu entrei, comecei a cursar e meio que eu me esqueci, deixei de lado essa vontade da arquitetura, né? Fui gostando mais do design mesmo. E como vocês podem ver aqui, eu coloquei até esse bonequinho aqui. Mas aí, porque durante a trajetória da minha graduação, eu passei por muitas dúvidas. Eu me questionei se era aquilo mesmo que eu queria. Então, eu pensei assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu gosto? Comecei a gostar de umas partes do design em si aí, do curso mesmo, é, relacionado ao produto físico, coisas relacionadas a design de interiores, era o que mais me chamava no tempo, assim. Não fui, ao contrário, não fui tão apegado à parte de design gráfico mesmo, então surgiram algumas dúvidas. Então foi no meio dessas dúvidas que, de fato, eu encontrei o UX meados ali do início de 2021, bem início mesmo. Eu comecei a ver algumas notícias, algumas coisas mas o porquê dessa de gostar, de me encantar pelo UX era mais porque eu gostava muito de coisas digitais, então eu achava interessante a parte da programação. Não conhecia UX, o design UX mesmo, como profissão, enfim. Conheci, como eu já falei, pela internet, então foi aí que veio o gostar pelo UX. Então eu começava a ver várias coisas, artigos, mas também não sabia como me direcionar, ou então começar a estudar UX, né? Eu procurava alguns conteúdos, algumas coisas e meio que assim sem sucesso. E como eu já falei também, em relação à programação, comecei a ver algumas coisas da programação, porque eu pensava que era totalmente atrelado para você ser UX, você precisava saber programar. Então era uma mentalidade assim bem, digamos que imatura mesmo. E em março de 2021, mas sendo mais preciso, lá para 29 de março de 2021, eu comecei um curso de UX, um curso que eu já vinha pesquisando assim, e foi o que mais como é que eu digo, me encantou no momento assim que eu estava. Então, acho que alguns já devem ter ouvido conhecer o programa da UX Unicorn. Então, eu comecei nele em março de 2021 e comecei a cursar e queria consumir o conteúdo todo de uma vez, mas meio que eu comecei a fazer o UX Unicórnio, aí foi mesmo nesse, digamos que boom da pandemia, né? Então, eu tinha aquela sede de querer consumir tudo, também mais por estar mais ocioso e não ter muito também, não estava tendo aula na universidade, né, de fato. Então, consumi mesmo, fui construindo todo o processo, porque eu não sei se vocês sabem, na maioria desses cursos a gente realiza um projeto dentro do curso mesmo. Então, foi aí onde eu comecei a aprender mais também, porque eu estava praticando e aprendendo. E nesse meio tempo, em agosto de 2021, já próximo, já tinha praticamente finalizado todos os módulos do curso do UX Unicórnio. Então, eu vi um training numa empresa de tecnologia brasileira, daqui do Brasil, e me inscrevi nesse training. Eu achava que seria tipo, vai ser tinha lá, né, a oportunidade de fato, e eu vi como oportunidade de aprender mais também. Seria outro curso e ao mesmo tempo seria meio que eu achava que seria também meio que um estágio. Mas enfim, quando eu passei para esse training, eu entrei, né, de fato, as aulas eram 3 vezes por semana, se eu não me engano. Não lembro bem agora, mas enfim, era à noite, então nesse training eu tive a oportunidade de estudar novamente todo o conteúdo de novo, os profissionais da empresa, dentro do contexto dessa empresa de tecnologia, eles davam aula relacionada ao UX, UI, e de quebra, a gente também estava desenvolvendo outro projeto, eles deram vários temas, e a gente estava desenvolvendo outro projeto utilizando a metodologia do UX. E os professores, de fato, desse training eram os profissionais de UX dentro da empresa.
Então, a gente pôde ter outra vivência também. Tinha outras pessoas junto comigo participando. Então, foi outra oportunidade para mim de tanto aprender, estudando, né, de fato mesmo, assistindo aulas e etc., tendo mentorias, que inclusive eles davam mentorias também, quando não tinha as aulas online. E também pôr em prática, desenvolvendo outro projeto, né, utilizando a metodologia, enfim, de UX, UI e tudo mais, experiência do usuário. Em setembro de 2021, aí foi eu concluí o Unicórnio, entreguei o projeto, de fato, aí tem toda uma apresentação e etc. Aí tudo bem. Em outubro, eu concluí esse training na Brive, que eu estava, é Brive o nome, eu estava fazendo em paralelo. E aí coloquei essa medalhinha aqui porque no fim desse training, acho que com uma semana ou 2 semanas depois, eu recebi uma proposta. Foi justamente a minha primeira proposta, de fato, para ingressar no mercado mesmo, de como UX design. Então, eu recebi a proposta, eles me mandaram uma mensagem. Não, pediram para marcar uma call comigo, que queriam me dar uma notícia. Só que, tipo, eu não tinha noção, mas enfim. Aí fizeram um meet e tudo mais. Ó, gente, a gente passou para dizer que você foi selecionado e, tipo, para continuar com a gente aqui, você vai ter uma oportunidade de entrar como meio que um estagiário, de fato, né? Para trabalhar com a gente. Aí passou toda a oportunidade e aí pediram para eu dar a resposta, né? Posteriormente. Mas aí tudo bem, eu fiquei muito feliz, de fato. Aí eu analisei algumas coisas também e eu meio que falei, olha, é o seguinte, não condiz muito com o meu momento, de fato. Eu vi, ao mesmo tempo que eu precisava estudar mais, também sabia que seria uma oportunidade de eu aprender mesmo dentro da empresa, né? Pondo em prática e também já trabalhando mesmo. Então, resumindo, essa oportunidade eu não aceitei, assim, acho que também condizia muito do momento que eu estava, porque eu precisava aprender mais, apesar que aí era outra oportunidade de eu aprender mais ainda. Mas enfim, foi a minha primeira oportunidade mesmo que eu recebi. E então aí eu dei continuidade, comecei a estudar mais de novo, né? E em meados de aí eu comecei a participar de alguns processos seletivos para poder me preparar para outras empresas e tudo mais. E participando de algumas outras coisas, de alguns processos seletivos, eu também aprendi muito, porque foi onde que eu aprendi a saber como me preparar e também como me adaptar para chegar a determinada entrevista e tudo mais. Então, foi aí que eu comecei mesmo a me preparar de fato. E nesse meu termo também, eu participei de um processo seletivo que demandou muito tempo. Acho que sim, foi o do iFood. De fato, eu participei muito tempo mesmo nele. E acho que durou em média 3 ou 4 meses. Enfim, foi um processo seletivo muito longo. E no fim, resumindo, eu não passei. Foi até a última etapa, ainda lembro como se fosse hoje. E não passei. Mas, como eu falei, eu aprendi muito nisso aí, né? E quando foi em fevereiro, mais ou menos, junto com essa outra etapa aí, eu participei de um hackathon no iFood, por ironia do destino. Seria esse hackathon, né? Foi um final de semana e acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar. Hackathon é meio que vocês vão dar um problema lá e você tem, tipo, como eu falei, um final de semana. O final de semana esse foi curto, para desenvolver uma solução. Aí na minha equipe, tem uma equipe com desenvolvedores, product designers e acho que só. E tinha outra pessoa que eu não lembro de outra área. Os grupos eram formados assim. E no final tinha um prêmio lá eu não sei, mas era um quanto em dinheiro. E aí o meu grupo a gente ficou acho que entre os 10 selecionados mesmo. Mas aí não ganhamos esse prêmio, acho que eram os 3 primeiros. E então, mas foi outra oportunidade também de aprender. Em seguida, eu entrei num trabalho voluntário, numa ONG que se chama Lacrei Saúde. Não sei se vocês já ouviram também no LinkedIn ou já viram falar alguma coisa sobre. Mas a Lacrei é um produto B2B, B2C, que
oferece atendimento médico, a plataforma em si era para oferecer atendimento médico para as pessoas em condições vulneráveis, mas sendo mais específico para as pessoas do público LGBTQI, a mais e etc. Então, foi outra oportunidade que eu tive de pôr em prática também o contexto. E quando eu entrei lá, eu entrei no time de Design System, construí Design System da Lacrei. E foi lá também onde eu aprendi o conceito que existia squads, não sabia também, que hoje em dia, na maioria das empresas, se não todas, né, a gente trabalha por squad, tribo e lines. E foi lá que eu aprendi esse conceito também, que eu não entendia como é que funcionava uma organização, de fato. Mas o trabalho voluntário também me fez crescer muito, bastante. Então, me, eu tive mais a oportunidade de pôr em prática e como também aprender muito com os outros meninos, que inclusive um dos managers lá da Squad que eu fiz esse trabalho voluntário, ele trabalhava na Nubank. Não sei nem se hoje em dia ele ainda trabalha, mas ele trabalhava na Squad de Design System da Nubank. E foi de bastante ganho mesmo. E nesse meio termo ainda continuei, né? Tive que... Aí foi onde eu ainda estava com as últimas disciplinas, assim, da universidade mesmo. E em abril de 2022, depois de também ter passado por mais outros processos seletivos de empresa mesmo, ter passado por várias entrevistas, várias etapas, eu fui contratado pela ATA, eu recebi a oportunidade para trabalhar na ATA barra Quinto Andar, porque quando eu entrei, de fato, a ATA já tinha sido comprada pelo Quinto Andar, mas são empresas do mesmo ramo, então estava num período de aquisição, mas em abril de 2022 foi onde eu recebi essa oferta e por incrível que pareça, foi um processo seletivo tão leve que é quando você tipo, percebe que tem que ser. Não demandou muito tempo meu. Eu não passei tipo meses nesse processo, foi o quê? Questão de 2 semanas, o processo ocorreu bem rápido, porque, queira ou não, processo seletivo longo deixa você um pouco mais ansioso, né? E você acha que às vezes não vai conseguir, mas etc. Então, como eu falei, em abril eu recebi a oferta de ir para a ATA, eu aceitei. E a sede da ATA barra Quinto Andar, né, do Quinto Andar de fato, é em São Paulo. Então, outro bônus para mim, né, que o modelo de trabalho era 100% remoto, é 100% remoto, então eu não precisaria me deslocar daqui para São Paulo, que foi outro ganho para mim, né, de fato. Mas assim, o tanto que eu aprendi, de fato, de lá até aqui, não tá nem escrito mesmo. E mas dando continuidade mesmo à timeline, em fevereiro, em maio de 2022, eu concluí o trabalho voluntário, eu tinha entrado tem 18 de abril, aí eu estava naquele processo de onboarding e tudo mais, até o comecinho de maio, aí foi onde eu pedi para desligar do trabalho voluntário, porque já estava trabalhando e eu não estava conseguindo conciliar os dois assuntos ao mesmo tempo. Mas agradeci bastante também a eles pela oportunidade do trabalho voluntário, porque, como eu falei, eu aprendi muito mesmo. E em agosto de 2022, como eu falei, concluí a minha graduação na UFCG. E nesse meio tempo eu já estava tipo trabalhando, né, desde abril. Então foi um pouco assim de loucura para conciliar, mas essa possibilidade do remoto me abriu muitas portas de ter essa flexibilidade no trabalho, para também poder me dedicar à conclusão da graduação, né, de fato. E hoje estou no Quinto Andar, continuo no Quinto Andar, parei um mês agora, um ano agora em abril, e como eu falei para vocês, foi um caminho assim bem longo, embora para mim pareça que aconteceu tudo muito rápido, mas isso aí se dá ao contexto que a gente viveu, de pandemia e tudo mais. Quando eu entrei, queira ou não, ainda estávamos em pandemia, né? E o tempo parece que passava muito rápido. Mas olhando assim, né, eu fazendo essa apresentação sobre a minha trajetória, né? Eu percebi o quanto de coisas que eu tive que passar, tipo, muita coisa de tanto estudar
quando também, tipo, receber alguns nãos, né? Faz parte da jornada a gente receber alguns nãos para fazer com que a gente aprenda e saiba também onde é que é possível a gente melhorar. E sobre o Quinto Andar, como eu falei, é uma plataforma de aluguéis. Não sei se alguém já chegou a ver, mas o contexto a qual eu estou inserido dentro do Quinto Andar, temos lá no Quinto Andar tem duas frentes, que é a parte de aluguel e a parte de vendas. Eu estou no contexto de vendas, sendo mais específico na parte de financiamento imobiliário, ou seja, então os produtos que eu trabalho hoje em dia e a qual eu desenvolvo é todo voltado para essa parte do financiamento. Isso é o produto que eu estou trabalhando hoje em dia é um produto B2B, ou seja, business to business. Eu não tenho contato direto, o meu produto não tem contato direto com o cliente final, assim, de fato, apenas com consultores e franquias. Mas o Quinto Andar, gente, é um mundo, eu também não imaginava, e são muitas frentes. E você aprende, queira ou não, como eu falei, é também uma escola. Você aprende muita coisa, você vê muita coisa. Eu não sabia nem o que era um price, um saque, e hoje eu sei praticamente tudo isso, né? Porque trabalho com um sistema de bancos integrados nesse produto de financiamento. Então eu tive que me adaptar, assim, a tanto a área da tecnologia, né, de fato, que era o que eu já vinha tendo interesse, mas também é com o mercado de crédito imobiliário, que era um mercado que eu nem fazia ideia que eu iria cair, e muito menos, assim, saber tanto, né, como hoje em dia. Mas isso vai muito da prática e também do dia a dia, e você aprende. Isso aí é o mínimo mesmo. Mas esse aqui foi um resumo, assim, entre aspas, da minha trajetória até aqui. E a pergunta, né, que rege toda essa apresentação, que é de fato como se inserir no mercado. Vou dar algumas dicas aqui de como também eu segui. Então, não é uma fórmula mágica, como eu falei, mas o meus 1 centavo de contribuição aí pode fazer a diferença também para vocês, né? O primeiro ponto é relacionado a cursos e bootcamps. E existem hoje em dia muitos cursos voltados no mercado, né? A essa área de UX e UI. Então, como exemplo, eu trouxe vários que são os que eu mais ouço falar, os que eu mais via também e pesquisava. Entre eles o X Unicórnio, a Alura, tem a Mer, o Cubus Academy, a Wari, que inclusive também tem um curso lá de graça sobre o X UI, que você até desenvolve um projetinho, mesmo que pequeno, mas já é uma forma de praticar. Tem a Coursera também, que tem uma forma de você conseguir um auxílio para fazer o curso deles, aí você consegue curso de graça lá, que também tem um da Google, que é muito interessante na Coursera, que o curso é muito rico, inclusive, e tem muitas outras fontes de curso, né? Tem, hoje em dia você vê muitas oportunidades de escolas, enfim, gente que também dá mentoria. E o UX UI é mesmo que uma área assim, não se resume a só o UX UI, tá? É um mundo. Então, tem várias áreas que a maioria desses cursos englobam, que é a parte de research, que é a parte de pesquisa com o usuário e tudo mais. A parte de UI, né, que é a parte de prototipagem, essa parte que a gente costuma dizer das telinhas bonitas. A parte de strategy, que é mais coisa relacionada à estratégia de produto, sobre definir estratégias mesmo, sobre ganhos e etc. que você vai ter com aquele produto, é mais estratégia. E também tem a outra parte do UX Writer, que é a parte de escrita e tudo mais. Mas, assim, é um mundo de fato mesmo a se explorar. A parte de UX tem várias vertentes. E hoje em dia, assim, a gente costuma dizer que o mercado tem formado aquele profissional T-shaped, né? Que é a carreira em T. Você ser bom, você conhecer de tudo, mas você ter uma especialidade em específico. Hoje em dia, eu me identifico muito com a parte de UI, então, sei um pouco de tudo, até porque no meu dia a dia eu trabalho um pouco de tudo, tanto a parte de research, né, que são pesquisas com usuários, testes e etc. A parte de UI, que é essa parte, como eu já falei, de prototipagem, e também a questão de strategy também. Eu ainda pratico um pouco, hoje em dia, no contexto a qual eu estou inserido, né?
que é definir KR, são os case results que da companhia e tudo mais, relacionados àquele produto e tudo que a gente vai desenvolver, né? De fato. Outro ponto que é bastante interessante é a participação em hackathons, como eu já falei, né? Aquela questão do iFood que eu participei e que me trouxe um ganho enorme em relação a conteúdo, e até conhecer pessoas mesmo. E a prática até de você trabalhar em grupo, você entender como é trabalhar em equipe. No início, assim, não é fácil você trabalhar em equipe. Nem todas as equipes vão ser maravilhosas. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com isso de equipe. Todas as equipes, desde que eu entrei lá no começo na ATA, em quinto andar, né, de fato. Hoje ainda eu continuo na mesma equipe, na mesma squad. Então, trabalhar em equipe, você cresce também muito como pessoa. E nem sempre é fácil, né? Não vou mentir também, mas assim, você também saber contornar e saber meio que saber lidar com aquilo, né? Mas uma boa prática disso são participar desses hackathons, como eu já falei, porque você vai estar desenvolvendo um projeto ali com várias pessoas, e principalmente de especialidades diferentes, né? Principalmente desenvolvedores, porque é o que você vai mais trabalhar, assim, teoricamente, no dia a dia, você seguindo a carreira de UX e de UI. E outro ponto é a praticar com cases, você utilizar muito esse bônus de ter situações reais que os cursos geralmente dão para você praticar e desenvolver um processo, um projeto mesmo, passando por todas as áreas, desde você fazendo a parte do discovery lá, né, que é a abertura do Double Diamond, que é descobrir a parte de descoberta, até a parte de prototipagem, testes, enfim, delivery, que é a entrega final, né? Então, praticar com cases, seja ele qual for o tema, assim, de fato, você aprende bastante e é uma forma muito boa de praticar. Outro ponto que eu gostaria de destacar, e se brincar um dos mais importantes, né? A questão de livros e artigos. Os livros, embora a gente seja um nativo digital, né? De fato, como costumam dizer, os livros ainda são uma boa fonte de informação, principalmente livros que a gente tem no dia a dia. E o, o livro que a gente costuma muito citar, ainda até assim no contexto da empresa mesmo, entre a gente que nós designers, é o design do dia a dia, né? O design de todas as coisas, de Don Norman. Então, é um livro muito rico. Ele nunca sai, digamos assim, que de moda, né? Porque o aprendizado dele, tudo que ele deixou ali é constante. Então, queira ou não, você tira muitos insights para pôr em prática no dia a dia. E dentre outros tantos livros que a gente tem. Também livros voltados a metodologias ágeis, que é um ponto bastante importante também da gente saber trabalhar hoje em dia com dentre tantas as metodologias ágeis, né, que são aplicadas hoje em dia. Queira ou não, você, quando for estiver inserido no mercado, você acha que vai ter entender mais um pouco essa questão de trabalhar em equipe ágil, trabalhar com modelo de Sprint, Scrum e etc. Então, tem vários livros que são muito bons para você ler sobre isso. Inclusive, um deles é a Sprint, um azulzinho, que eu até tenho ele, inclusive. É muito bom e recomendo também. Tem esse aí, Não Me Faça Pensar, que está logo aqui no início, que é outro livro muito bom, de Steve King, então é maravilhoso. E também a questão dos artigos, né? Eu costumo destacar o UX Mastery, que é uma coletânea de artigos, você encontra artigos de vários temas lá, desde metodologia ágil, coisa relacionada de quando fazer pesquisa e tudo mais. São fontes muito, muito boas, que no final do slide eu coloquei até nas referências. E também o UX Collective, eu não sei se vocês já viram. É no Medium, uma comunidade que tem, da UX Collective BR, que eu também deixei lá nas referências. E você encontra muitos artigos de diversas formas, desde como você aprender, de como começar na área, de como começar a desenvolver um case, como
começar um projeto, como rodar uma pesquisa, enfim, diversas fontes você tem. A internet e o bônus é esse. E essa biblioteca virtual também vou deixar o link nas referências, que é muito boa. Se chama Monster List of UX Books, que é uma lista vasta, você consegue filtrar, tipo, livros relacionados à usabilidade, livros relacionados a research, que é pesquisa, aí você encontra várias dicas de livros para você adquirir. Então, muito bom seguir essa dica dos livros, que é uma fonte inesgotável. Outro ponto bastante interessante, né, que acho que todo mundo vê muito, é essa questão de portfólio e projetos. O primeiro ponto que eu coloquei é essa questão de estudo de casos, né, como eu falei, esses cases de portfólio. Então, é meio que sua carta de apresentação mesmo, assim, porque é onde você vai poder demonstrar o seu modelo de trabalho, né? E demonstrar que você sabe passar por aquilo, ó, você apliquei isso, isso e isso para poder chegar a esse resultado final, né? Você vai descrever o seu processo de UX. Então, vai mostrar como é que você fez o seu discovery, como é que você fez, se você lançou uma pesquisa quantitativa por meio de um forms para chegar a tal resultado, se no processo de decisão você colocou uma matriz CSD, uma matriz de impacto e esforço para decidir o que seria feito no seu projeto. Então, é você descrever bem isso, porque as empresas hoje em dia, né, elas gostam muito de ver o que, não só a tela em si, que você faz, eu sei que às vezes a gente se deixa levar e quer muito apresentar o resultado final, mas de fato ela quer saber como você chegou àquele resultado, né? E o mercado hoje em dia, você precisa ouvir mais os usuários para saber qual é o tipo de produto que você está entregando e o tipo de valor que você vai agregar na vida daquele usuário, né? Então, é bastante interessante essa questão de desenvolver bem o seu estudo de caso. Então, é um ponto que eu destaquei. E destaco o Medium como uma forma de descrever, de você poder escrever esse estudo de caso lá. Também tem muitos exemplos de estudo de caso de UX, que você pode ver qual é o tipo de processo que as pessoas usaram para chegar a tal resultado, e etc. O Behance, né, como acho que a maioria de todos aqui conhece, que é mais a forma visual de você apresentar o seu portfólio, né, mesmo. O portfólio em si, assim. Você faz uma apresentação lá, coloca suas telas, tipo o Style Guide que você utilizou, e etc. É a forma mais visual mesmo de você mostrar o seu trabalho. Então, é outro ponto bastante importante de você ter essa questão do portfólio. Tem outras plataformas que você pode mostrar também, mas assim, para mim, o contexto que eu vejo melhor, então eu gosto mais do Behance, por isso que eu também coloquei o Behance, mas existem inúmeras formas de explorarem isso aí. O outro ponto, né, como eu citei, a questão do trabalho voluntário. Gente, trabalho voluntário é muito importante mesmo. Como eu falei lá na minha trajetória, foi um degrau importantíssimo, porque fez eu ter uma vivência de um trabalho mesmo sem trabalhar. Como eu falei, esse contexto de squads, então eu jamais imaginaria que nas empresas tinha esse contexto. Então, para mim, quando eu entrei, não foi uma surpresa, justamente porque lá no trabalho voluntário eu já tinha a vivência. Então, você conhece até para não você entrar só sabendo a parte técnica, né? Ah, vou chegar aqui, o que é que eu vou fazer? Mas, enfim, é saber também, como eu falei, essa questão de trabalhar em grupo, você aprende muito isso, aprender a ouvir também as outras pessoas, a conduzir dinâmicas também. É, várias dinâmicas, eu aprendi muita dinâmica também no trabalho voluntário, principalmente design critique. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa dinâmica de design critique, que é muito utilizada quando a gente precisa está fazendo um projeto e precisa de pitacos sobre aquele design, pitacos relacionados ao design. Então a gente reúne a equipe de designers e faz um workshopzinho, apresenta qual é o contexto do produto que a gente tá e faz umas sessões para cada um comentar lá no protótipo
categoriza os comentários, enfim, geralmente é por dúvida ou então por sugestão, e depois essas pessoas apresentam para você o que aqueles post-its que ela colocaram. Então, o design critique eu aprendi também no trabalho voluntário, então para mim foi de ganho, porque hoje em dia a gente faz muito design critique na empresa, né? Então, eu já tinha tido essa vivência, mesmo que pequena, mas eu já tinha uma noção assim. Então, por isso que eu destaquei essa questão do trabalho voluntário. Mas você pode perguntar, mas onde é que eu encontro um trabalho voluntário? Existem várias ONGs que disponibilizam trabalhos voluntários em diversas áreas. Você pode pesquisar na internet. Eu lembro que eu tinha até um sitezinho salvo. Depois eu posso até retomar, porque eu não encontrei ele. Mas depois eu vou procurar nos meus arquivos, que tinha umas pastas com trabalho voluntário salvo. Que você encontra em diversos lugares, onde que as pessoas precisam de trabalho voluntário, principalmente voltado na área de tecnologia. Mas assim, hoje em dia o mais fácil é no LinkedIn mesmo. Às vezes você coloca lá na parte de vagas e encontra oportunidade de trabalho voluntário. Inclusive a Lacrei também, eu vejo muito que ela abre muitas vagas de trabalho voluntário. Então eu recomendo bastante. É muito interessante porque, como eu falei, né? Você ter na vivência é diferente na prática. Porque você ficar só na teoria, você também não vai descobrir aquele universo tão vasto que é, de fato, tá praticando mesmo. Outro ponto que eu passei não, né? Eu coloquei aqui a questão do currículo. O currículo é meio que a sua porta de entrada, né? Para você se candidatar e etc. Então, eu coloquei aqui uma estrutura mais assim, pautada mais no meu mesmo, assim, como eu segui, como eu fiz um compilado do que eu via nos outros currículos. O meu tá até um pouquinho desatualizado, porque já faz um tempinho que eu mexi. Mas assim, o primeiro ponto em relação à estrutura é um resumo sobre você mesmo. Tô aqui em Você cima, ó. coloca um resuminho, 4 linhas, 3 só, colocando sobre você. E bem curto mesmo. E também colocar, tipo, questão de contato, endereço, um link do portfólio também, como eu coloquei aqui. Eu coloquei em QR Code já para facilitar também, mas eu coloquei lá o link embaixo. E é um resumo mesmo sobre você, que são as informações principais, né? Forma de contato, endereço e link de portfólio. Outro ponto é descrever bem as suas experiências, seja ela trabalho voluntário, no bootcamp, se você já realizou estágio, se você já fez freelance, etc. Então, é bastante interessante você escrever bem as suas experiências, o que você fez de fato naquilo, qual foi a sua contribuição, se você obteve algum ganho assim relacionado a mérito, alguma coisa. Então, em destaque, descreva bem as suas experiências, porque isso conta bastante lá na hora que você está se candidatando. Então, é muito importante essa parte das experiências, porque eu acho que é o que enche os olhos do entrevistador, né, de fato. Então, é muito bom você ter experiência para contar. Logo depois, outro ponto é a questão da formação. Se você tem alguma graduação, curso de especializações, então, esses cursos, se você realizar algum curso relacionado à área de UX, que 3, enfim, não importa o tempo, mas curso voltado a essa área, já você descrever e colocar esse curso já é um bom ganho para o seu currículo. Projetos complementares que você participou durante a trajetória, voltados à área que você esteja candidatando, ou até projeto de monitoria que você participou, ou que você foi monitor mesmo também. Hackathons, como eu falei, né? E enfim, tudo isso é uma gama de projetos complementares que você pode colocar. Os certificados, coloca um tópicozinho lá, certificados em tudo que for voltado à área. Então isso é bom também para você ganhar mais um pontinho, né? Então, isso é muito importante. E por fim, a questão das habilidades, né? Que você escrever bem suas habilidades, suas soft skills e hard skills, que é soft skills nada mais nada menos que as suas habilidades comportamentais, questão de trabalhar em grupo, questão de
trabalhar em equipe, etc. E as hard skills são aquelas coisas voltadas mais a ferramentas, a coisa relacionada a coisa mais técnica mesmo que você tenha. Então, tudo isso das habilidades é muito interessante você escrever. Outro ponto que eu coloquei é a questão do LinkedIn, né? Que hoje em dia é de fato o cartão de visita, principalmente para a área de tecnologia, mas acredito não só, que as outras áreas também estão aderindo muito a isso, a questão do LinkedIn. Você, então, descrever bem suas experiências no LinkedIn é uma coisa que chama muita atenção dos recrutadores. Então, como eu falei, é o seu cartão de visita, né? Você descrevendo bem aquilo que você já fez, que você já passou, até que aquilo que você está fazendo, né? Então, nas suas experiências, seja ela de trabalho, de estágio, enfim, tudo que você participar, isso é muito bom, porque demonstra muito bem, tipo, o porquê de você estar ali também, né? Um resuminho sobre você e também suas expectativas, se você está procurando emprego na área e etc. Colocar lá que você quer uma oportunidade para ingressar no mercado, enfim, é meio que você se vender assim, entre aspas, mas é um resuminho sobre você mesmo também, isso conta bastante. E a questão de fazer network, né, gente? Porque sem network hoje a gente não é nada. Então, é muito bom você estar sempre ativo, adicionando pessoas que, tipo, ou seja da área, ou então tech recruits. Então, eu digo isso porque eu fiz muito isso. E foi a forma de eu ser mais visto no LinkedIn também. Porque se você não mexe, se você não interage, se você não compartilha, nem que seja tipo um certificado que você fez lá, um evento que você participou, uma palestra, sei lá, o que seja, você, sua rede não movimenta, né? Então, é muito bom você compartilhar isso. E a questão de se candidatar às vagas, você se candidatou, viu lá que é um Tech Recruit que está compartilhando a vaga, adiciona ele, se você conseguir também mandar uma mensagem, ó, oh, fiquei interessado pela vaga, estou me candidatando, isso ajuda bastante também, principalmente quando tem aquelas divulgações de vaga. Então, isso já é um ponto, é sinal que você está interessado também pela vaga. E isso aumenta muito a sua rede, a sua gama de oportunidades. Então, é um conselho, faça um network, adicione pessoas, você também seguir a empresa, pessoas que já tá na área também já ajuda, porque é essa forma de você ser mais visto, né? E por fim, assim, um ponto que eu destaquei é a questão dos processos seletivos, né? Então, como eu falei, eu passei por vários processos seletivos, até também pegar o manejo de algumas entrevistas e saber como me apresentar, saber como me posicionar diante das entrevistas. Então, 3 pontos que eu destaquei que são assim, os mais relevantes, né? Geralmente, os que tem em todos os processos seletivos. Um deles é a entrevista com o People, né? Geralmente é aquela entrevista de que ele vai querer saber mais sobre você mesmo. Você vai ter que falar sobre você, sobre onde você sobre em si, é mais digamos que um exame de consciência mesmo e também algumas coisas relacionadas à empresa. Então, se você está fazendo um processo seletivo para aquela empresa, dê uma olhadinha, nem que seja no LinkedIn, para você saber quando ele lhe perguntar também, de onde é que você viu a nossa empresa, qual é o seu interesse em fazer parte daqui, enfim. Então, isso já é um ganho bastante de você saber, ver um pouquinho, ver o website daquela empresa, como é, enfim, o que ela faz, uma coisa mais geral assim. Outro ponto é a questão das entrevistas com gestores da área. Então, ele vai querer saber muito sobre tudo que você fez relacionado à área, quais são as suas expectativas, o porquê, tipo, muita coisa, mas isso aí voltado mais ao design mesmo. Então, porque queira ou não, são os gestores, né, que fazem as entrevistas com você. Então, você vai ter que demonstrar mais habilidade em falar sobre suas coisas na área mesmo. Então, suas experiências, o que você fez, o que você busca, etc. Tudo isso. Também, algumas vezes, eles vão dar um contexto lá da empresa para você entender mais
quais são os produtos e tudo mais, que você posteriormente pode vir a trabalhar. Então, é uma coisa mais técnica mesmo. E outro ponto é a questão das dinâmicas e a apresentação de portfólio. Geralmente, algumas empresas elas fazem dinâmicas em grupo, tipo, ou então elas mandam um desafio para você. Ó, vou mandar um desafio, meio que você faz um desafio e apresenta para eles o porquê daquele desafio, então só envia. Eu digo isso porque eu teve várias empresas que eu precisei fazer desafio, eles davam um contexto, João está precisando, tal, tal, tal. É mais um desafio para você descrever um processo de UX, entendeu? Como é que você faria, entre aspas. Não chega até pedir algumas telinhas, alguma coisa, ou wireframe mesmo, mas é para você mostrar como é o seu processo de trabalho dentro do design mesmo, da decisão de produto. Então, esteja preparado também para caso alguma empresa peça isso para você, nessas dinâmicas. E o barra, que eu botei barra apresentação de portfólio, né? Porque algumas que não têm dinâmicas, ou às vezes tem uns dois, mas elas pedem para você apresentar o seu portfólio. Abra aí o seu portfólio e mostre qual o seu projeto de maior importância e por que disso. Aí você vai ter que ir lá explicar e explica o processo, como é que você chegou nisso, entendeu? Então, aí você apresentar o seu portfólio e meio que, digamos, vender seu peixe, né? Então, você tem que estar preparado também para isso. E, por fim, as referências, né, que eu falei, da biblioteca virtual, do UX Master, UX Collective, Medium, Behance, enfim. E é isso. Não sei se acredito que as meninas devem passar para vocês a apresentação depois, aí vocês podem pegar o link, principalmente da biblioteca, que eu recomendo, dê uma olhada, é muito boa a biblioteca. Você vai ter vários livros lá que você pode ter vários insights e aprender muito sobre. E é isto. E aí? Perguntas, dúvidas? Vamos lá? Ai, muito obrigada, Elia. Foi incrível conhecer um pouquinho aí, um pouquinho bastante da sua trajetória. Acho que foram dicas bem legais, né? Eu também trabalho remoto nesse mercado de tecnologia, tudo muito pertinente. Uhum. E convidar as pessoas agora para perguntarem, quem tiver dúvidas aqui, podem ir colocando no chat da plataforma, que a gente vai estar lendo agora ao vivo e, e repassando em tempo real. Fique à vontade. Ó, chegou a primeira pergunta aqui, do Alder Dias. Aí ele disse: Boa noite, eu tenho duas perguntas. A primeira é mais para explicar de novo sobre os cursos. Acho que talvez ele esteja continuando aqui a digitar. Ele mandou duas ou mandou essa? Ele está digitando ainda, eu acho. Acho que tem um limite de caractere. Ó, tá vendo já talvez um erro aí de UX, limitar os comentários muito pouco, uma frase só. Mas hoje em dia, né, a gente tem uma variedade muito grande de cursos de UX no mercado, né? Eu acho que É, o Google talvez seja um dos mais famosos, o Unicórnio também. Um que sempre aparece anúncio da EBAC. Não sei se você sim. conhece a A EBAC. EBAC, essa que eu, pegando essa pergunta do curso, né, como você falou, o curso vai muito da metodologia também de que você quer aprender. Porque, assim, tem gente que não sabe, tipo, praticamente ler um básico mesmo, como eu entrei, né, não vou mentir. Mas tem gente que já sabe alguma coisa, já vem fazendo outros cursos, então vai muito da complementação. Tem alguns cursos que são facetados, você pode fazer tipo curso relacionado a só UI, curso relacionado só a Write, ou então só a Research, e isso vai muito do que você precisa, né? Mas assim, eu recomendo geralmente cursos que passam por todas as disciplinas do UX, né? Então, porque você vai ter uma noção de como é aquilo tudo. Então,
Como você falou, Marcelo, tem várias escolas, então aí vai muito também da condição, porque tem alguns cursos que são muito mais caros. é, Se eu não me engano, acho que o Eudamax é o da Cubos, que estava muito caro ultimamente, muito caro mesmo, tipo, um valor exorbitante. É, e você pode encontrar curso até com custo mais baixo e que pode atender você da mesma forma, entendeu? Então vai muito de você analisar a metodologia daquele curso, tipo, se as aulas são online, se as aulas são gravadas, se você tem mentoria, se você tem suporte, se você vai poder desenvolver um projeto e uma pessoa vai poder analisar, ou se você só quer desenvolver um projeto também, você já tem uma noção. Então aí vai muito do pessoal de cada um, né? É o que eu indico. Eu indico muito ver o curso, também saber a sua condição atualmente, né? Como é que você está, se você pode pagar mais caro por um curso, vale um investimento maior, ou então, se aquela metodologia lhe atende com o que você quer aprender no momento, né? Sim. O Helder está tendo uns problemas aqui com o chat da plataforma, mas fica tranquilo, pode digitar. Enquanto isso, é uma dúvida que eu tive. Que você falou muito dos processos, né? Mas eu queria saber se você tivesse que escolher só um lado, o UX ou o UI, qual seria? Como eu falei, né? Não tem como a gente se desvencilhar do UX, porque, queira ou não, o UX é user experience, então a experiência do usuário de fato, você não se desvencilha, não tem como você separar UX de UI. Isso aí eu digo com clareza. Mas assim, como eu falei das outras faces que a gente tem no UX, da parte de research, da parte de strategy e a parte de UI que eu vejo que são as mais latentes hoje em dia. Tem o UX e UI também, mas assim, não tanto no contexto que a gente tem inserido. Mas eu, particularmente, UI eu gosto muito mais da parte de prototipagem, de testes, e enfim. Agora, pronto, tipo, vai muito também do contexto que a gente está trabalhando no quarto, né? Esse quarto eu estou trabalhando, tipo, eu tive dois projetos de grande peso, e um deles era totalmente voltado à UI, que é um projeto, tipo, a plataforma inteira só voltada à UI, eu vou ter que mudar toda a interface. E outro projeto, que inclusive é o que comecei semana passada, de agora é um discovery para uma possível nova versão para o próximo quarto da plataforma. É tipo totalmente voltado ao research, ou seja, essa semana inteira eu não fiz nada, só pesquisas. Hoje mesmo eu tive que fazer 3 entrevistas com usuários, tipo, antes de Legal. ontem para cá são entrevistas, entendeu? Aí vai muito do contexto. Geralmente, quando, como eu falei, né, aquela questão do Shaped, eles querem que você saiba de tudo, mas assim, você tem uma especialidade que você se destaca mais. Eu digo no contexto da empresa que eu tô, a gente tem essa oportunidade de, tipo, ser especialista em um contexto a mais assim. De você, tipo, isso aqui eu quero me desenvolver, isso aqui eu me destaco mais. Mas assim, você saber tudo, não tem como, eu digo, no contexto, não tem como você desvencilhar totalmente do UX, tipo UI. Porque o UI, se você não tiver experiência do usuário, não adianta nada a tela ser bonita e não ser funcional, né? Então, eu vejo muito isso. Mas gostar mesmo, eu me identifico mais com a parte de UI mesmo, não vou mentir. Gosto muito de prototipar, então, para mim, é muito bom. No Figma ou no Adobe XD? Sim, Figma. Totalmente Figma. A gente só usa Figma, não usa Adobe XD. Teve rumores que a gente ia ter que usar Adobe, né? Porque depois que Foi comprado? foi comprado, a gente se desesperou praticamente, tipo, todo mundo. Mas Figma. Não tem para onde correr. Eu acho muito versátil a plataforma. Dá até facilidade em aprender também. Tudo. Ela é muito limpa, é rápida até para responder. Então, não tem para onde correr. E para você ter ideia, eu nunca peguei contexto nenhum com a Adobe XD. Tipo, só com Figma mesmo. Pois é um mito, né? Eu sempre Sim. vejo, às vezes, né, nos currículos das pessoas Adobe XD, mas eu nunca Adobe vi XD, também. desse jeito. Né? Às vezes você sabe usar Photoshop, Illustrator, Premiere, né? Bota um XD aí. Um Mas deve ser XD uma só coisa para Adobe, né? tudo Adobe. Ó, Jackson Júnior mandou aqui uma dúvida. A ausência da habilidade em programação pode afetar a sua trajetória com UX e UI? Não, eu também tive esse medo, né? Eu aprendi, no curso que eu fiz, eu ainda aprendi um pouquinho de programação relacionada a front-end. Inclusive, eu gosto de front-end, não vou mentir.
Mas assim, é, não afeta em nada, absolutamente nada. Você vai, tipo, os conhecimentos que o Figma lhe dá lá, no Inspecionar Elementos, já é como é que eu digo, de grande ganho lá para você colocar num futuro handoff que você for fazer. Porque é mais na comunicação, de você saber comunicar, do que você também saber programar. Então, a programação, eu digo, sem medo de errar, que não afeta em nada mesmo. É super tranquilo, então é desvencilhado assim, você vê isso na prática do dia a dia. É, eu digo assim, desvencilhado na parte de programar, né? Você tem contato com os desenvolvedores, porque eu tenho, principalmente nessa questão do handoff, né, que a gente tem que fazer, então tem que repassar, e alguns ajustes que eu tenho que fazer direto com os desenvolvedores, tipo a ponte sou eu, mas de programar mesmo, pode ficar tranquilo, é só mais comunicação mesmo. Ah, legal. Aí no quinto andar vocês funcionam por squads, né? Sim, Aí durante todo o projeto você tem contato, né, com front, com back, squad leader, PO. sim, tudo isso. A gente lá tem, para você ver, tem várias, como é que se diz? Várias ramificações. Primeiro vem a line, aí line, tribo e squad. Tipo, a line é o todo, aí dentro da line tem várias tribos, e dentro das tribos tem todas as squads. Aí, do mesmo jeito, PM, eu trabalho, em cada squad tem um PM acima, tipo, PM, PD e desenvolvedores. E tem umas que tem APM, tipo, pra mim tem APM. APM é um Associate Product Manager, tipo, um assistente de Product Manager. Então, do mesmo jeito, aí acima do PM a gente tem um GPM, que é um Group Product Manager, que cuida de várias squads. E tem, na parte do design, a gente tem uma Design Manager, que cuida só dos designs de todas as squads, entendeu? Mas a estrutura é essa. É bem complexozinho. Aí mais acima aí tem VP e presidente, né? Que tem a presidente e o vice-presidente de design, de produtos. Porque, tipo, produtos é separado de design, porque produto é mais a parte de negócios. Sim, Então, oficial. isso. Aí, produtos fica, assim, teoricamente de líderes, né? Fica separado da parte dos product designers, porque os designs são pô, a parte dos produtos. Antes eu pensava que PM, para ser PM você precisaria ser designer, mas depois que eu entrei no mercado eu pensei que é totalmente diferente. Tem muitos que você vê assim, eles não sabem, tipo, mexer no Figma, entendeu? Tipo, a Sim, maioria não sabem nem, praticamente todos, não sabem nem mexer no Figma. Por aí você tira. Então eu tirei essa venda que eu achava que todo, para ser PM, tinha que ser. é, tinha que ter sido design para poder subir uma gestão, mas é totalmente diferente. sim. Às vezes pode ser até, não sei no seu caso, mas às vezes pode até ser difícil, né? Lidar com pessoas que não conhecem muito o processo de design, mas estão cobrando, né? Acho que Sim, é um dos grandes desafios da profissão, né? você passa muito por isso, tipo, essa questão de evangelizar, o porquê, defender o seu design também com. Tem uns que são mais abertos e que entendem totalmente o seu processo. Pronto, eu trabalho com dois, com EPM e com PM. Então, o PM já é um pouco mais difícil de, às vezes, seguir o processo. Ele quer, às vezes, tem vezes que ele quer pular etapas. Já a EPM, não. A EPM entende tudo e ela sabe que tudo tem que ter etapas. Aí, tipo, vai muito de cabeça de PM mesmo, mas aí você tem aquele processo de evangelizar, e a importância de fazer um discovery com entrevistas para tomar certas decisões, fazer um teste de usabilidade, seja um teste guiado, um teste no Maze ou um teste assistido, enfim. Mas é como você falou, essa questão de, tipo, tem uns que nem entendem absolutamente nada de decisões de design mesmo, Sim, pois é um desafio aí, mais um para na conta dos designers dos aí, designers. para estar lidando, né? E assim, do curso de design, do curso da gente, né? Você teve aqui há pouco tempo. É, alguma coisa você leva para hoje na carreira como product designer? Alguma coisa assim do curso que te marcou, que você se lembra até hoje? Gente, para ser bem sincero, a única coisa que eu digo assim que eu trago bastante mesmo é aquelas, não sei se você lembra, acho que na disciplina de projeto 3, a parte que a gente tem contato com service design, de desvencilhar a jornada, de fazer jornada, de fazer jornada blueprint service e essas coisas. Pronto,
é a única coisa que eu consigo aplicar hoje em dia no meu processo de trabalho, que a gente faz muito isso. Então, eu acho que é o que do curso inteiro, assim, o que eu destaco mesmo é isso, nessa questão do CS Design, né? Então, isso aí você vai utilizar bastante quando você precisar fazer jornada de usuário, fazer CS Blueprint para fazer um fluxograma, alguma coisa. Sim, fluxograma também, você vai fazer Sim, muito fluxograma. Então, isso aí foi a coisa que hoje em dia eu mais aplico no meu trabalho mesmo. E assim, essa questão de entrevista, né? Embora a gente faça, não sei se vocês chegaram a pegar isso de fazer entrevistas com alguns usuários para em alguns uns projetos, tipo ergonomia, o da gente a gente tinha que fazer, não sei se vocês pegaram isso também. Mas essa parte da entrevista, de montar questionário, seja ele qualitativo ou quantitativo, ainda foi o que me deu também uma noção de quando eu entrei no curso, e também na empresa, né, de fato, uma coisa que eu ainda carregava assim, desse contato com o usuário, ter empatia também, tudo isso. sim. Tem o lado humano do design, né? De não ser só uma máquina Uma de máquina. leads, layouts, protótipos, né? Acho bem importante, bem colocado você ter trazido isso, do ter empatia mesmo, né? A gente faz mapas de empatia durante o Sim, processo, isso, né? Então, justamente. tem que levar. Eu aprendi mapa da empatia com o Cleone e depois fiz os Pronto. processos todos. Aí eu me lembro. Uma coisa que me marcou. Outra coisa que também leva muito para a mesa de decisões é essa questão da empatia, como você falou, o mapa da empatia. Isso aí é muito rico para você praticar também, fazer no dia a dia do seu trabalho, porque você consegue tomar algumas decisões dentro do time mesmo, de produto mesmo, né? Quando eu falo de produto. Então, isso aí, como você falou, é bem rico mesmo. E, tipo, você falando dessa questão do lado humano da coisa, o meu VP de design, né, que é o vice-presidente, ele atualmente, ele já há vários anos atuando, e, tipo, um desses anos, inclusive os últimos, foi atuando, acho que foi acho que é na Escócia, não sei. Mas, enfim, é como design de produto físico. Então, tipo, muitos anos mesmo. Então, é um cargo de liderança, mas era produto físico assim, totalmente, né? Então, tem muita coisa que dá para levar assim, principalmente como você falou, esse lado humano da coisa. Sim. Então, deixa eu verificar aqui se temos algumas perguntas. Acho que não. Então, Boa. podemos ir nos despedindo desse momento especial aí, nossa primeira e única live dessa edição do Cosmos. Queria agradecer de novo, Lian. Foi muito legal esse papo e essa apresentação. Acho que super rica. Vamos ter dicas aí para levar. Acho que depois vai todo mundo dar uma conferida lá no LinkedIn, ver aí, fazer um currículo mais bonitinho, né? Os recrutadores vão ficar de olho na gente, com certeza. E é isso, foi perfeito. Muito especial ter você aqui no Cosmos. Primeira vez de outras, de muitas, com certeza. Obrigado também, gente, pela oportunidade e tudo mais. Como eu falei, né, dar os meus centavinhos aí de contribuição. E quiser conversar, pode adicionar aí no LinkedIn, Instagram, enfim, chamar para bater um papo. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, tá? E até mais. Até. Só um recadinho final. Quem não colocou presente no chat, por favor, coloque. A gente está aí acompanhando a presença e vai influenciar, né, na obtenção do certificado depois do evento. Horinhas complementares aí. A Aliança sabe como é valioso cada Sim, certificado dele, né, já passou por isso. E só lembrando, amanhã a gente vai ter duas programações bem especiais que vão estar ocorrendo tanto de manhã quanto de tarde. A primeira é de 8 às 10, lá no CA, fotografia do produto com Sóstenes Lopes, né? Professor, tatuador, artista, fotógrafo, do curso de arte e mídia, vai estar lá com a gente para falar sobre fotografia de produto, né? Vamos aí, estar fazendo alguns testes já lá ao vivo. E o segundo é o desafio de UX, UI no Figma, que vão ser os membros da ordem que vão estar ministrando, né? Marina, Andrew e Dayara, nossas férias aqui, product designers também, estão iniciando a carreira. Então, quem quiser, né? Quem tiver inscrito também, dar uma conferida, colocar em prática um pouco já do que a Lia falou hoje. Vamos lá. E é isso, gente.
Bom restinho de quarta-feira para vocês. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Saudações.